Hey there, how are you today? Are you alright? Glad to see you here again. So thanks for watching Walkdos. Ok, gente, então aqui é a Cris, Teacher Coach, e eu tô aqui para compartilhar um insight com vocês, que é um dos insights, na minha opinião, mais importantes quando a gente está estudando um outro idioma. E esse insight hoje é a respeito da palavra. O que é para você saber uma palavra? What does it mean to know a word? The first thing I would like to say to you, we tend to go for the translation. Então a gente tende a ir para a tradução. Isso é muito normal. Quando a gente está nos estágios mais básicos do nosso aprendizado de um idioma, a gente acaba realmente recorrendo à tradução, porque é mais fácil. Porém, a gente tem um default, né, que vai direto para a nossa língua mãe. Então, às vezes, o que acontece é que a gente fica tanto na tradução que a gente lembra que já aprendeu aquela palavra, mas acaba vindo em português mesmo. Então, eu vou dar alguns insights aqui para você hoje de o que é realmente saber uma palavra. É muito mais do que saber a tradução, ok? Então, what does it mean to know a word? Ok? So, there we go. The first thing is to understand the context. Essa é uma das coisas mais importantes. Entender em que contexto que aquela palavra está ocorrendo. Então, quando você está num aeroporto ou quando você está no seu trabalho, dependendo do que você trabalha, você é um advogado, você é uma enfermeira, você é um médico, está no hospital, qual que é o contexto daquele inglês? Onde é que aquela palavra está acontecendo? E através do contexto, você vai ter um understanding e uma comprehension. Você vai entender e compreender o que está acontecendo com aquela palavra. Então, você conseguir entender o contexto seria memorizar as palavras e entender os contextos. So we memorize words when we understand context, we make sense of the information and the concepts behind those words. E é isso mesmo, né? É você entender o que está por trás daquela palavra. So basically, when we understand where, when and how a particular word happens, ok? Então, quando, onde e de que maneira, quando que essa palavra acontece num ambiente, in an environment, okay? So that's an important thing. Another aspect, we managed to speak a little bit about it, a gente já falou um pouquinho sobre ele, é a tradução, translation. Então é aí que eu falo que muito brasileiro acaba travando um pouquinho. Já tive alunos que de repente ficaram 3 anos tentando um método de tradução e sempre vinha a palavra em português, é mais difícil realmente de associar. E tem algumas armadilhas na tradução, ok? So, be careful, translations might cause delays. It's an extra step between listening and speaking. O que acontece nesse caso? Então, quando você tenta traduzir, você pode realmente estar causando problemas de demora na comunicação. O que é isso? Então, a pessoa falou com você, você fica tentando traduzir, a pessoa já está na 12ª palavra e você está lá na primeira ainda tentando decodificar o que estava acontecendo. E na hora que você vai falar, também acaba acontecendo isso. Você fica pensando em português e tenta traduzir e dá aquele nó na sua cabeça e acaba que você perde fluência e fica aquele diálogo truncado, né? Então, vamos tentar usar a tradução, ela é efetiva, mas cuidado com ela. Além do que, translations will only work if people involved in the communication understand the same language. Então, se a pessoa entender a sua língua mãe, ou a mother tongue que a gente fala, vai dar certo, né? Então, você usa aquela palavra e traduz. Só que se a pessoa não tiver a mínima noção, por exemplo, você está na China precisando falar com um chinês e a língua que vocês têm em comum é o inglês, e aí você tenta usar uma tradução do português. Não vai resolver o teu caso, né? Então, por isso que eu tendo a tomar cuidado usando traduções, ok? Até porque as palavras, elas têm nuances de significado. Então, às vezes uma palavra tem uma tradução que é a tradução mais comum, mas você tem outras traduções. E às vezes a tradução literal, ela realmente não combina naquele contexto. Então, sempre é mais importante a gente ir pelo contexto do que pela tradução. Another aspect of the language is to know the words passively and actively. Então, é ter um conhecimento passivo ou ativo da palavra. Muitas vezes eu tenho um aluno que chega para mim e fala assim, Cris, eu entendo tudo que você fala, mas na hora de eu falar é tão difícil e o único jeito de você treinar a fala é falando. Então, se grava falando, tenta repetir o que os outros estão dizendo, tenta ler um texto em voz alta, só assim que você vai realmente deslanchar a sua fala. Há um tempo atrás eu estava dando aula para um executivo e ele falou assim, eu vou ter uma entrevista em inglês
e eu vou falar isso, eu vou falar aquilo. Eu falei, então, em vez de ir falar aquilo, fale o que você vai falar. E realmente mudou totalmente o conceito do falar, de ser ativo na produção de contextos, né? Uma outra coisa que eu gostaria de destacar para vocês é que também quando a gente vai falar o inglês com uma fluência, nós temos que masterizar as 4 habilidades, que é o listening, speaking, reading and writing. Então, você precisa, além de passivamente ouvir e ler, você vai precisar produzir conteúdos, então você vai precisar ativamente falar e escrever também, ok? So, reading and writing, speaking and listening, alright? Another aspect, which is also very important, is the pronunciation, and then we include also rhythm and melody. Pronúncia da palavra, gente. Dependendo do que você está dizendo e dependendo da tua pronúncia, vai soar uma coisa totalmente diferente. E existem algumas pronúncias que não existem na língua portuguesa. Então, essas aí a gente vai ter que treinar um pouquinho mais. Um caso clássico é o TH, né? Aquela língua no meio do dente, que todo mundo fala, nossa, é horrível fazer esse som. E dá uma grande diferença. Eu separei aqui 4 palavras para vocês, que vocês vão perceber pela minha boca a diferença que tem no som, ok? Então, a primeira é o passado do verbo to seek, que é procurar, que é o sought, ok? Sought, é um S, ok? E aí você tem o passado do verbo to think, thought, é o passado. Aí sim, ó, a língua no meio do dente, thought. Você tem o passado do verbo fight, que é lutar, e aí fica fought. Percebe a diferença? E aí você tem o verbo ensinar, que é teach, e o passado do verbo ensinar é taught, ok? É um outro som. Então, você tem sought, thought, fought e taught. Palavras completamente diferentes. Ainda bem que tem o contexto para salvar a gente nessas horas, né? Se a gente não conseguir distinguir muito o som da pronúncia, mas na hora de pronunciar a gente tem que treinar. Ritmo e melodia, cada língua tem o seu ritmo, cada língua tem a sua melodia, então é importante a gente perceber onde é que acontecem as pausas, onde tem o estresse na sílaba, ok? Estresse na sílaba, desculpa, é a sílaba tônica, ok? Os links, então, sabe aquela coisa de falar assim, muito provavelmente um nativo ele não vai falar let it go. Quem não conhece, né? Let it go. Então, são essas contrações que a gente tem nos nativos falando assim, os links, e é importante a gente estar atento a isso também, ok? Another aspect that I would like to talk to you about, synonyms and antonyms. Então, sinônimos e antônimos, muito importante na hora que a gente está tentando entender uma palavra, porque às vezes a gente está tentando entender o significado da palavra e está difícil e a pessoa vem e ajuda a gente com um sinônimo. Por exemplo, o verbo get, que está entre os verbos mais importantes da língua inglesa, ok? Está entre os 25 verbos que mais ocorrem na língua inglesa, e aí a pessoa de repente não sabe o verbo get ou confunde com outros verbos, isso no começo do aprendizado. E aí o professor solta uma, get is a synonym of obtain. E aí talvez o obtain, porque parece com o latim, de repente você acaba associando e sabe que get é o verbo pegar, ter, ok? E os opposites também, né? Os antônimos. Então, às vezes você não sabe, é só você falar, the contrary of this is that. E aí você mata na hora qual que é a palavra que você está buscando, ok? Então, saber sinônimos e antônimos ajudam também a gente a memorizar e a trazer à tona essa memória quando a gente precisa usar a palavra ativamente, alright? Another important aspect would be the grammar. Oh no, Chris, don't tell me about it. Ok, gente, gramática é super importante. Mas a gramática natural, eu não digo aquela gramática cheia de regras, tá? É uma gramática natural, que ela acontece com qualquer falante da língua. A gente percebe algumas estruturas. Então, quando a gente está conversando sobre num idioma, numa outra língua, a gente vai naturalmente seguir alguns padrões gramaticais. Então, vou dar um exemplo de uma criança quando ela aprende a falar, lá no comecinho, tá com 1 aninho e pouco, 2 aninhos, então ela fala comer. E a mãe dela já sabe que ela tá com fome, ela usou só o verbo. Depois ela começa a entender que se ela colocar mais um verbo, né, quer comer, ela consegue perceber que a mãe dá um pouco mais de ênfase, de repente está mais urgente. E aí ela começa a colocar o pronome, né? O meu filho, por um tempo, ele não colocava ainda o pronome, ele não entendia que o pronome substitui o nome. Então ele falava, Lorenzo quer comer. E aí, de repente, ele percebeu que o eu substituiu o Lorenzo. Então ele falava, eu quer comer. E quando ele estava com muita fome,
eu quero comer agora. Então ele aprendeu a colocar nessa sequência para que ficasse mais fácil de eu estar entendendo. Então a gente naturalmente faz isso. Não precisa ser aquela gramática chata, é uma gramática natural, é uma gramática sequencial. A gente aprende essa sequência, ok? E também você saber o que aquela palavra faz, né? Qual que é a função dela na frase, também vai ajudar. Então, saber se a palavra é um verbo, saber se é um pronome, um substantivo, também vai ajudar você a estar entendendo o que as pessoas estão falando. Fica mais fácil. E principalmente estar reproduzindo, estar ativamente usando o idioma ou a língua inglesa, ok? Another thing that I would like to talk to you about are collocations and combinations. Gente, isso é super importante. Com o que a palavra coloca, com o que ela combina. Tem palavras que elas naturalmente vêm juntas, né? Então, se você conseguir saber como é que as palavras se combinam, você vai ter um entendimento maior desses padrões que ocorrem na língua. So, if you know how words are combined, you understand that they follow patterns. And if you pay attention, you see that some words tend to come together. Exatamente isso. Tem palavras que elas tendem a vir juntas. Então, por exemplo, se eu falo para você alfabética, na hora vem na tua cabeça ordem. Se eu falar aqui tem uma colocação, pay attention. Normalmente essas palavras vêm juntas. Então, tem muitos exemplos de colocações. Tem preposições que gostam de vir junto com alguns verbos. Por exemplo, quando você vai falar make a mistake, o certo é make a mistake, porque do a mistake não combina. Existe uma regra para isso? Não. Geralmente é porque aquelas palavras se combinam, elas ficam bem juntas, elas casam legal, ok? So, another aspect would be the origin and word formation. Ok, origin. Gente, a origem das palavras, né? O inglês ele vem de várias origens, existiram muitas invasões na Inglaterra e tal, mas isso não é o importante. Qual que é o mais importante aqui? É você saber que 40%, cerca de 40% do inglês vem do latim. E principalmente as palavras do inglês mais avançado. Olha para a palavra com carinho que você vai perceber que muitas palavras vêm do latim. A gente tem uma aula sobre isso, continua assistindo a gente ou procura a aula, vai estar bem detalhada essa informação para você. E uma outra coisa importante é saber que as palavras se transformam. So the words, they can be transformed. E aí você coloca de repente um suffix ou um prefix. Um sufixo ou um prefixo, isso é chamado de morfologia, que é a formação mesmo das palavras. Então, você colocou um prefixo, um sufixo, você mudou a palavra e, inclusive, mudou de verbo para adjetivo, de adjetivo para advérbio. Isso é muito comum na língua inglesa. No português também acontece. Mas por que eu estou falando isso para você? Às vezes você sabe uma palavra, você sabe o radical daquela palavra, que a gente chama de stem. Você sabe o tronco daquela palavra. Colocou um sufixo, colocou um prefixo, você mudou a palavra. E se você olhar com bastante carinho para aquela palavra, você vai reconhecer. Pega, por exemplo, a palavra form, ok? Form. Se você coloca o trans na frente, transform. Se você, formation, ok? Transformation, disform. So then you can change the word, ok? Just by adding a prefix and a suffix, and you can have an idea about the word, what the word tries to inform to you. Então, olha com carinho para a palavra. Esse era o insight de hoje. Realmente é muito importante você ter noção de que isso acontece na língua inglesa. Eu agradeço mais uma vez de você estar aqui assistindo o nosso canal. E se você gostou, se você achou interessante essa aula, dá uma olhadinha aqui, tem algum lugar para você se inscrever no nosso canal e estar assistindo outros insights do inglês que vão realmente te ajudar a trazer o teu inglês para um outro nível. Alright? So, thanks for watching and I'll see you soon. Bye. Take care. Cheers.